Como é bom nós estarmos sempre com alguém, andando com alguém, se relacionando com alguém, né, e conhecendo esse alguém. Nós estamos aprendendo no livro de Hebreus a conhecer esse evangelho, né, que a gente brinca que é o livro de Hebreus, né, um evangelho sobre Jesus por outros aspectos, que ele nos ensina quem é Jesus, né, da onde Jesus veio, o que Jesus fez, o que Jesus representa e como Jesus está andando conosco no nosso relacionamento e como isso faz diferença na nossa vida. Porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, ou às vezes nos momentos mais críticos da nossa vida, quando estamos passando algum problema, alguma dificuldade, alguma necessidade, parece que ali nos faltam pessoas que possam nos compreender, nos entender, nos ajudar. E às vezes são nesses momentos em que a gente fala: puxa, eu não consigo ouvir a Deus, eu não consigo me relacionar com Deus, eu não consigo me sensibilizar do que Deus tem para a minha vida. Bom, essa sensibilidade e essa familiaridade de falar e conhecer e andar com Deus não vem só nas horas de necessidade. É antes das horas da necessidade você estar andando com Ele, você estar conhecendo Ele, você saber quem é Ele, o que Ele faz, o que Ele quer fazer na sua vida, quando Ele está com você, em que momento Ele anda com você, para que quando esse momento surgir, e ele surge nas nossas vidas, os imprevistos, as dificuldades, os problemas, às vezes num momento crítico ali, em segundos você precisa tomar uma decisão, e você não sabe que decisão tomar, você não sabe o que fazer, e nessa hora você vai buscar aprender a falar, aprender a ouvir, aprender a se relacionar. E não é nessa hora que você aprende, é nessa hora que você usa o que você aprendeu, aquilo que você conheceu, aquilo que você já sabe, e aí você aplica naquela hora exata da sua necessidade. Então muitas pessoas só deixam para buscar a Deus, ou conhecer a Deus, ou saber como Jesus se interage na nossa vida, em que momento, em que hora, em que instância Ele vem e nos ajuda, e nós deixamos isso quando a corda já está apertando, quando a água já subiu, está no nariz, quando a gente já está vivenciando uma situação de desespero, e você busca alguma coisa em você e você não acha. Não é que você não acha Deus, você não acha a sua relação com Deus. Não é que Deus não está ali, é que você não sabe sentir a presença de Deus ali, você não sabe entender como é que Deus interage com você ali, e você não tem a impressão que você não tem o socorro dele. Então é a mesma coisa que você deixa para aprender uma coisa na hora que você precisa dela. Você não vai fazer aquilo e nem vai aprender. Nós aprendemos antes. Nós conhecemos antes, nós andamos antes, para quando a necessidade vier, e como eu disse, ela vem, eu estou preparado para responder. Ter a segurança e a certeza de que nós compreendemos, do que podemos compreender de Jesus, sabendo da onde Jesus veio, para onde Ele foi, o que Ele nos deixou, o que Ele espera de nós, como nós podemos nos relacionar com Ele, como Ele quer se relacionar conosco, de que maneira Ele se relaciona e fala conosco, de que maneira nós falamos com Ele, de que maneira nós andamos com Ele. Isso é essencial na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso que muitas pessoas, na hora em que a corda aperta, na hora que o problema vem, ela não consegue achar, ela não consegue ver Deus, ela não consegue sentir Deus, ela não consegue saber o que Deus quer, porque ela só nesses momentos que ela vai buscar algo que ela não tem, algo que ela não cultivou, algo que é novo para ela. Por isso que é importante nós aprendermos sobre essas coisas. Aprendemos, como estamos aprendendo em Hebreus, quem é Jesus. Quem é Jesus? O ser, a pessoa, o indivíduo, aonde Jesus está, como Ele interage conosco, de que maneira Ele age nas nossas vidas, como Deus se relaciona conosco. E nós vimos, no primeiro capítulo que nós estamos estudando, a partir do versículo 1 até o versículo 3, conhecemos
Jesus Cristo como indivíduo, pessoa, ser, Deus, Criador de todas as coisas, resplendor da glória de Deus, né? É a expressão exata, né, da pessoa de Deus, com a sua palavra poderosa. Então, os primeiros 3 versículos nos apresentam o poder, a força e quem é Jesus, da onde ele veio, aonde ele estava, para onde ele foi e que ele foi preparar um lugar para nós. E é para onde nós estamos indo, né? E domingo retrasado nós vimos isso, né? Entendendo da onde Jesus veio, para onde ele foi e o que ele foi fazer ali e como nós estamos indo para lá eternamente ou não indo para lá eternamente, né? E nós discutimos muito, ou você vai com Jesus para o paraíso, e falamos sobre paraíso, vida eterna, ou você vai para a eternidade, não para o paraíso, mas para o inferno e Satanás, que é o outro caminho que você não precisa fazer nada para ir lá. Mas se você quiser ir aos céus, ao paraíso, aonde Jesus está, você precisa seguir esse plano, o caminho que ele mesmo indicou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E é isso que nós aprendemos nos 2 últimos sermões e vimos. A partir de agora, nós vamos comparar Jesus com outras coisas também importantes, mas que às vezes nós não entendemos muito bem. E hoje nós vamos aprender sobre um outro assunto que é enigma para muitas pessoas. Como Jesus é, parece incrível, mas muitas pessoas não conhecem Jesus. Muitas pessoas não têm um relacionamento com Jesus. Muitas pessoas não sabem o que Jesus quer, ou o que Jesus ensinou, ou como ele nos ensina, como ele nos fala e como nós falamos com ele. Mas também, não só isso, mas existe um outro fator importante que acontece nas nossas vidas, que está presente nas nossas vidas, que não é comparado a Jesus, porque Jesus é superior a isso, mas que nós também não temos conhecimento. Você sabia que você tem um anjo da guarda? Você já pensou nisso? Você tem um anjo da guarda? Você tem anjos? Nós temos anjos entre nós. Não precisa ficar com medo não, tá? Mas precisamos entender que Deus, e na Bíblia, está repleto dessa ideia de como Deus trabalha conosco, como Deus interage conosco para nos levar à revelação que é Jesus Cristo. E uma das formas e maneiras em que Deus interage nas nossas vidas é através dos anjos. Eu sei que é um assunto difícil porque nós temos um imaginário coletivo muito errado sobre anjo, né? O anjo que nós temos no nosso coletivo e no nosso imaginário é o anjo grego, né? Mitológico, cabelinho enroladinho, loirinho, gordinho, né? Com as asinhas, tal. E quando a gente pensa em anjo, pensa nisso, isso eu não acredito, nem eu acredito nesse anjo, né? Porque isso não é anjo, isso é uma mitologia, né, que nós fotografamos nas nossas culturas, inclusive dentro da religião. Você vai achar paisagens, vai achar desenhos que também tentam explicar a figura do anjo dessa forma. Como se fosse uma criança gordinha, cabelo enroladinho, olhinhos azuis, é um anjinho, né? Mas assim, a ideia é uma ideia mitológica, uma ideia grega, uma ideia difícil de nós acreditarmos. Anjo não é aquilo que no nosso imaginário comum, né, nós temos em nossa mente. Anjo é alguma coisa muito diferente mesmo, muito superior, muito tremenda, que está à nossa disposição, e é a maneira em que Deus interage e age conosco. Os anjos sempre tiveram presentes como criaturas de Deus, não criaturas terrestres como nós, mas criaturas celestiais que atuam e trabalham em diversas maneiras, em diversas formas,
atuando no santuário, na casa de Deus, na glória de Deus, na majestade de Deus, mas também anjos que Deus utiliza para trabalhar conosco, para agir em nossas vidas, interagir nas nossas ações pontualmente. Veja comigo então como Hebreus coloca isso, e o livro de Hebreus é um livro que mais discorre sobre anjos, né? Então, se a gente fosse formular uma teologia sobre anjos, nós poderíamos começar com esse livro e depois ver histórias e ver atuações de anjo na história, tanto do Velho Testamento como no Novo Testamento. Você sabia que Jesus foi atendido por anjos? Jesus foi atendido por anjos. Você sabia que Pedro foi atendido por anjos? Daniel foi atendido por anjos? Abraão foi atendido por anjos? Muitas pessoas no Velho Testamento e no Novo Testamento tiveram essa interação de Deus através dos anjos. Os anjos que vieram, e a gente vai entender o que é a palavra anjo, o que é anjo, e entender qual é a posição dele nessa nossa relação com Deus. E o livro de Hebreus, ele mostra muito sobre isso, sobre quem é o anjo, porque ele vai estar trazendo a figura do anjo, né, e mostrando a superioridade de Cristo. Mas à medida que ele mostra a superioridade lógica de Cristo sobre os anjos, ele nos dá um panorama de quem são os anjos, de como os anjos interagem, do que os anjos são capazes de fazer e o que eles fazem entre nós. Então, acreditar em anjo é você também acreditar na maneira em que Deus interage conosco. Não, de novo, esse anjo grego que nós temos no nosso imaginário. Não esse anjo de asinhas que parece aquele cupido, né, ou com cabelinho enrolado, tal, porque isso é mitológico, isso é grego, isso vem de historinha da carochinha. Mas nós estamos falando de algo muito mais tremendo, poderoso e verdadeiro. Mesmo você não sabendo, anjos já passaram na sua vida. Mesmo você não tendo conhecimento, você já foi socorrido por anjos. Nós temos histórias de pessoas em circunstâncias extremamente difíceis, impossíveis, em que realmente aparece alguém, vem em seu socorro e de repente aquela pessoa simplesmente não se vê mais, ou não se sabe mais sobre ela, e aí se vê a consciência de que um anjo, de alguma forma, Deus o trouxe para nos socorrer. Nós temos livros escritos sobre isso. Nós temos histórias narradas de pessoas que foram atendidas pelos anjos de diversas maneiras, no hospital, num acidente de carro, em situações difíceis da vida, em que de repente ela se deparou e Deus providenciou um anjo para que ali ela pudesse ser assistida e atendida. Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto importante, assunto que muitos não têm intimidade, porque parte do princípio é muito difícil, então eu não quero conhecer, ou não creio, ou quando quer crer esses anjinhos de árvore de Natal, né? Ou querem crer nesses cupidos, nesses anjinhos mitológicos, que não tem nada a ver com os anjos que aqui são apresentados, e nós vamos conhecê-los através do livro de Hebreus. Então, depois da narrativa do versículo 1, 2, 3, onde apresenta Jesus Cristo como esse ser, esse indivíduo, esse Deus entre nós, que estava antes de todas as coisas, veio da eternidade, foi para a eternidade, criou um paraíso para que nós pudéssemos viver ali, existir ali. Nós vamos aprender que os anjos existem e Jesus, ele é superior também aos anjos. É isso que o livro de Hebreus trata. Ele não vai discutir se anjo existe ou não existe. Ele parte do princípio, como um cristão, como um religioso, que anjo existe. Só que Jesus é superior a todos os anjos. Mas eu estou curioso de saber como é que são esses anjos. Eu estou curioso de saber como esses anjos interagem. Então vamos ver comigo a partir do versículo 4 do capítulo 1, onde ele começa a falar a posição desses anjos. Em que posição eles estão?
E a gente vê que a primeira posição estão abaixo de Jesus. Vamos ver então aí, versículo 4, capítulo 1. Tornando-se tão superior, e ele está falando de Jesus, o versículo 4, que 1, 2, 3 é sobre Jesus, e falando que Jesus, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou, e superior ao deles, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse. Então veja, o versículo 4, ele já parte do pressuposto da existência de anjos e da superioridade de Cristo sobre os anjos, também por causa do seu nome poderoso, e a sua superioridade sobre esse ser angelical, esse ser celestial, esse ser que não faz parte desse mundo e são mensageiros. Então veja, tornou-se tão superior, falando de Jesus, aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, e hoje te gerei? A nenhum anjo. Isso ele falou para Jesus. Mas ele está falando, olha, ele não falou isso para nenhum anjo, quer dizer, anjo existe, e o anjo não recebeu uma palavra ou uma direção de que ele é uma autoridade, que ele é o próprio Filho de Deus, ele é Deus. Anjo não é Deus. Porque quando diz aqui, pois o qual dos anjos ao Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, a ideia é assim, vindo de Deus, filho de Deus, o próprio Deus. Quer dizer, anjo não é Deus. Anjo não é para ser adorado, anjo não é para ser reverenciado, anjo é só para ser compreendido e sabido da sua existência e da sua interação da vontade de Deus nas nossas vidas. Mas ele não é Deus. Os anjos não merecem a nossa reverência, a nossa adoração, por mais que eles sejam úteis a nós. Eles são úteis por causa de Jesus, por causa da vontade de Deus. Eles só são instrumentos, como eu e você. Somos instrumentos de Deus, mas a glória é de Deus. O poder é de Deus. Nós simplesmente estamos fazendo a vontade de Deus. Por isso que ele falou, olha, ao anjo não foi dada a característica de filho. Então ele não merece adoração, ele não merece reverência, ele merece reconhecimento. Porque anjo é uma criatura de Deus. Anjo é algo que Deus fez com um propósito definido. Através dos seus nomes, que nós temos vários nomes de anjos na Bíblia, que refletem a sua natureza e a sua ação entre nós. Lembra no nascimento de Jesus? Os anjos, o anjo falou com Maria, depois falou com José, depois falou com os pastores. Os pastores não foi só um anjo, foram milhares e milhares de anjos, porque eles não aguentaram. Não é só um que vai anunciar, não, é todo mundo. Aí desceu todos os anjos para fazer o anunciamento do nascimento de Jesus. Mas quando ele diz aqui, nesse versículo 5, de que essa palavra, tu és meu filho e hoje te gerei, isso só foi falado para Jesus. E isso está sendo colocado de que, no sentido que os anjos existem, mas não é objeto da nossa adoração. E outra vez ele diz, continuando o versículo 5, eu serei seu pai e ele será meu filho. Então, essa relação de identidade só existe em Jesus, através de Jesus. Jesus é superior e a Ele que nós devemos nos referir. Ele é o caminho, Ele é a palavra, Ele é a solução. Os anjos são meramente instrumentos. Os anjos que Deus coloca à nossa disposição quando necessário, quando essencial, e nós somos sensíveis de entender
né, quando os anjos estão entre nós, ele coloca com um objetivo muito focado nisso. Então veja, versículo 6. E ainda, quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz, falando ainda sobre Jesus, todos os anjos de Deus o adorem. De novo, os anjos são de quem? De Deus. Ponha isso na sua cabeça. Tem anjo, tem anjos, eles são de Deus, né? Todos os anjos de Deus o adorem. A ordem também é para que, como nós o adoramos, os anjos também o adorem. Adorem através dos cânticos, da música, do serviço, de muitas coisas que nós vemos os anjos interagindo entre nós. E a forma do anjo interagir em adoração é através do seu papel e da sua função como enviado de Deus, como mensageiro de Deus. A palavra anjo traduzido quer dizer mensageiro, aquele que vem em nome, trazer algo em nome dele, alguma resposta, algum comunicado, algum meio, alguma maneira de nos ajudar a interagir conosco. Mas até os anjos também adoram. Versículo 7. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes, mostrando de que o que Deus faz. Quando ele diz assim, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes, mostra a utilidade dos anjos. Para que os anjos estão aí, para que os anjos vieram como instrumento de Deus e que Deus usa como Ele o bem desejar. Põe na sua cabeça que já tem um anjo do seu lado. Põe na sua cabeça que tem um anjo entre nós. Comece a acreditar no que a palavra de Deus diz, que Deus criou os anjos. E que os anjos são servos de Deus para a sua adoração, para servi-lo aonde Ele bem desejar. Você fala, puxa, já é difícil acreditar em Jesus, agora tem que acreditar em anjo, né? É isso mesmo. Porque Deus nos coloca tantas coisas à disposição nossa. Deus nos ama de uma forma tão maravilhosa e magnífica, que além de nos dar Jesus, que é a luz, a revelação, a resposta de tudo, Ele ainda coloca mensageiros, Ele coloca ainda seres entre nós, para nos ajudar a entender o propósito de Jesus, a vontade de Jesus, o que Deus quer. E isso vem de diversas maneiras, num socorro, numa ajuda, numa direção, numa proteção, sabe, num momento em que eu faço, eu preciso, e Deus realmente coloca alguém, coloca algo, ou traz algo na sua vida, da parte dele, para te socorrer e te ajudar. Anjos não é só uma boa ideia. Anjos podem ser pessoas, podem ser essa disposição e voz de Deus nas nossas vidas. O anjo, a forma em que Deus interage conosco, ela é multiforme, porque anjos são espíritos, não são pessoas no sentido de estar encarnado, mas ele pode agir através de pessoas. A Bíblia mesmo diz que quando às vezes nós recebemos alguém, podemos estar recebendo anjos na nossa casa. Deus pode estar usando alguma pessoa como anjo na sua vida. Quem foi um anjo na sua vida? Eu lembro do primeiro anjo na minha vida. Ele era quase um anjo grego mesmo, gordinho, cabelinho enroladinho, bonitinho, né? Mas não tinha nada disso não. Era um amigo meu adolescente, né?
que era gordinho, bonitinho, fofinho e tal, e ele ficava me enchendo, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, falava comigo, tentava me levar, quer dizer, ele foi um anjo de Deus para que eu me aproximasse e conhecesse a palavra, conhecesse Jesus, conhecesse a vontade de Deus. Há momentos que Deus coloca pessoas que você nunca viu, ou coloca pessoas que você nunca pudesse imaginar que estaria naquela situação na sua vida, ou pessoas estranhas a você. Anjos se revelam de forma misteriosa. Por serem espíritos, eles se revelam de formas misteriosas. Isso que é. Ele pode se revelar de diversas formas, menos como um ET. Menos como um ET. E às vezes ele se revela da forma que você menos espera. Tem um anjo ali. Eu já tive um anjo, vocês sabem disso, na cama do meu hospital, quando eu estava quase partindo dessa para uma melhor. Literalmente, né, com aquele câncer, né, que deram até nome nele, tão grande que era, né, e fizeram fotografia, aquela coisa toda. Mas um anjo sentou na minha cama, um anjo, uma criança, que não tinha possibilidade nenhuma dela conhecer aquela passagem bíblica que ela leu e falou de que Jesus estava falando para ela falar para mim. Não tinha. Era uma criança que não é desinibida, totalmente tímida, e trouxe, sentou, falou: me desculpa, eu não sou pastor, não sou nada, nem sei o que eu vou fazer aqui. E Deus usou aquela criança, um anjo. Deus coloca anjos. Deus pode nos usar como anjos. Nós podemos receber anjos. Mas às vezes Deus coloca anjos de forma misteriosa no nosso meio. Às vezes de forma nenhuma, não de forma humana, como Abraão viu. Abraão viu de forma humana os anjos ali. Daniel já viu um vulto, entendeu como filho do homem, entendeu alguma coisa ali, mas eram anjos que estavam com ele ali na fornalha. Anjos são mistérios que a gente não tem capacidade de trazer uma revelação, porque não é deste mundo, é do mundo de Deus superior ao nosso mundo, mas que interage conosco. Então veja, e como eles interagem? Dessa forma que diz o versículo 7, veja: quanto aos anjos, ele diz, é a ordem de Deus aos anjos, ele faz dos seus anjos ventos. A ideia de ventos é que ele leva para onde ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, em qualquer momento. Você já tentou, né? Você não consegue, o vento passa, passou, e vem, você nem sabe de onde. E dos seus servos, clarões reluzentes, luz, clarões que nos trazem, sabe aquele, puxa vida, aconteceu alguma coisa inesperada. Eu lembro quando a CAF estava precisando de uma quantia enorme de dinheiro e não tinha de onde vir, não tinha. Vamos orar e vamos falar. Naquele dia que a gente orou e falou, apareceu um anjo aqui na igreja e fez uma doação tremenda para cá, E o anjo falou: olha, não me dá meu nome, nem meu endereço, porque ninguém pode saber que eu estou fazendo isso. Porque Deus falou para que eu fizesse isso. Não é uma pessoa rica, nem famosa, mas foi um instrumento de Deus para aquele momento da CAF em que Deus usou uma pessoa. Quantas outras formas de mistérios que Deus usou para proteger crianças, proteger adultos, proteger você em situações que você nem se imaginava, em situação de risco.
e Deus guardou a sua vida, protegeu você de um mal, de algo terrível, e Deus ali colocou e trouxe alguma coisa. Às vezes você nem percebeu e nem viu, mas alguma coisa aconteceu nesse mundo misterioso de Deus, espiritual de Deus, e você sabe que foi de Deus porque foi para o bem. Maneiras misteriosas dos anjos agirem entre nós. Pode ser de uma forma humana, pode ser num vulto, pode ser numa ação, pode ser através de uma outra pessoa, pode ser através do inocente, pode ser através de alguém que você nunca viu na sua vida, pode ser, por isso que é anjo, e por isso que é misterioso. Se a gente soubesse qual era o segredo, né, a gente ficava atrás dos anjos, a gente ficava só correndo. Como a gente não sabe, e essa é a ideia desse versículo, ele faz dos seus anjos ventos, quer dizer, eu não sei como é que isso acontece, nem como acontece. Às vezes, pensando que Deus vai mandar o mesmo anjo para mim, ele vai mandar o mesmo anjinho, né? Às vezes não. Deus tem tantos anjos, né, para dar trabalho para todo mundo, então ele dá trabalho para todos os anjos. Veja, versículo 7. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho de Deus, agora ele vai falar sobre Jesus, está falando sobre anjos, agora vai falar sobre Jesus. Veja, mas a respeito do Filho de Deus, e por isso esse livro ele é relevante, porque ele mostra, olha, não adianta você adorar o anjo, pôr uma velinha por anjo, fazer um altarzinho por anjo, porque não é o anjo não. O anjo é um instrumento do Filho de Deus para as nossas vidas. Se você tem alguma coisa para pedir, não peça para anjo, porque ele não vai te ouvir e não vai te entender. Mas Deus vai, Jesus vai, e ele vai interagir com você. Veja, mas para o Filho, veja, versículo 8. Mas a respeito do Filho ele diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Sempre. Cedro de equidade é o cedro do teu reino. Veja, Jesus é rei, ele é o Senhor, ele está no trono. Veja, versículo 9: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Versículo 10, e também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos, e eles perecerão, mas tu permanecerás, e envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás com um manto como roupas, e eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Falando novamente de Jesus, do poder, da eternidade, da autoridade que Jesus tem. Por isso eu preciso conhecer Jesus, por isso eu preciso temer a Jesus, andar com Jesus, porque nessa minha relação com Jesus, nessa minha intimidade com Jesus, quando necessário, quando relevante e importante, ele pode também usar os anjos a nosso favor, usar os anjos para nos socorrer. Eu sei que é uma mensagem estranha, porque a gente não costuma pregar sobre anjos, né? A gente costuma pregar sobre Jesus. Mas é interessante que, mesmo pregando sobre Jesus, muitas pessoas não entendem Jesus. Mas veja, esse livro de Hebreus, esse autor, nos leva a conhecer mais profundamente o poder de Jesus e entender que os anjos é uma demonstração desse poder de Jesus a nosso favor. Por isso que ao seu favor existem anjos, mas você só vai tê-los a seu favor se você realmente ter essa relação com Jesus. Veja, versículo 13: a qual dos anjos Deus alguma vez disse, de novo, a existência dos anjos, e que essas coisas Deus não disse aos anjos, disse outras coisas. Veja, que Deus não falou aos anjos:
Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Não falou isso. Ele falou para quem essas palavras? Jesus. E sobre os anjos? Aí vem o versículo que mais fala sobre anjos na Bíblia. Esse é o versículo-chave. Se você entender esse versículo, você está entendendo, compreendendo o que são os anjos. Veja, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? É uma pergunta afirmativa, né? Ele está falando, você não sabe disso? Como? O que é anjo? Vamos ver lá o que é anjo. Esse é o versículo que esclarece sobre os anjos. Não existe versículo melhor. Existem outros versículos que falam a atuação do anjo, né? Fala sobre os problemas dos anjos, fala diversos anjos, fala manifestações de anjos, mas esse explica a sua função. O que eles são? Veja, os anjos não são todos eles, quer dizer, são todos eles, né? Espíritos ministradores. O que é espíritos? Algo sem forma, algo que não pertence a esse mundo material. Espírito quer dizer algo que eu não posso segurar ou ver, mas que existe. Que existe. O Espírito Santo eu não consigo ver nem segurar, mas ele existe. Ele é real, está entre nós. Os anjos são espíritos, quer dizer, são criaturas de Deus, feitas por Deus. E eles são o que? Ministradores. Ministradores. O que é ministradores? Já ouviu falar de ministros? Ministradores vem de ministros, né? Ministro é aqueles que servem. Então, ministradores, eles são servidores. Eles vêm para servir. Quem eles vêm servir? Aqueles que hão de herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação aqui? Se você vai herdar a salvação, você tem anjos. Se você não vai herdar a salvação, precisa aceitar Jesus logo, para você ganhar seu anjinho, né? Para você ter seu anjinho, né? Apesar que eu tive um anjo antes de aceitar Jesus, né? Porque o cara foi lá e trabalhou comigo depois que eu fui aceitar Jesus. Mas veja, esses anjos são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Sabe, Deus tem um plano para a sua vida. Deus, antes mesmo de você nascer, Ele queria salvar você. E por isso que mesmo antes de você vir à nossa igreja, mesmo antes de você se decidir ao lado de Jesus, Ele colocou anjos para te levar a essa decisão. Porque aqui, olha, o verbo diz assim, enviados para servir aqueles que hão, não os que herdaram, mas que hão de herdar a salvação. Então, Deus coloca esses anjos na nossa vida. Você já foi usado como anjo de Deus na vida de alguma pessoa? Você já foi? Olha, eu tive num grupo, por isso que é importante você participar de uma célula, né? Célula da nossa igreja, é muito importante. Eu fui visitar uma célula da nossa igreja, membros da nossa igreja, bagunceiros, né? Muito zoados, né? Mas fazer o quê, né? Né? É a moçada que frequenta aqui, né? É a juventude da terceira idade, da primeira idade, né? Então esse é o problema de ser uma igreja jovem, mas muito bagunça. Mas tirando a bagunça da célula, né? Tirando, né? Mas era uma célula, o que é célula, né? É um núcleo de estudo bíblico da nossa igreja que acontece nas casas. Nós fomos visitar, eu e Ieda, e ali nós ouvimos testemunhos de pessoas que não são da nossa igreja, e elas foram ali para dar testemunho de alguém que tinha sido anjo na vida dela em um outro local, que é membro da nossa igreja.
Aquelas pessoas falaram com tanta emoção, com tanta lágrima, que você não podia duvidar que pelo menos naquele momento aquela pessoa foi um anjo. Não sei se nos outros foram, mas naquele momento aquela pessoa tinha sido um anjo na vida daquelas pessoas e mudado a vida delas. E elas estavam ali para testemunhar, para agradecer, para falar como aquela pessoa foi introduzida, como aquela pessoa agiu ali e como foi usada tremendamente. E não eram pessoas da nossa igreja ou da nossa comunidade, mas pessoas que estavam ali. Quantos jovens, e agora falando dos nossos núcleos de jovens e adolescentes, quantos jovens e adolescentes que às vezes no seu núcleo, na sua célula, estão experimentando esse tipo de amor, carinho, cuidado, que às vezes não tem nem na própria casa. Respeito, admiração, consideração, que às vezes não tem nem nos próprios pais, mas que no núcleo de jovens e adolescentes da nossa igreja estão encontrando anjos ali, que estão ministrando na vida deles, ministrando essa atenção, esse carinho, essa consideração, esse respeito, e aquelas pessoas estão recebendo isso. E com isso, elas estão se reformulando, repensando. Nós tivemos testemunho disso também, na célula de um desses jovens adolescentes, que compartilhou conosco, como essa ministração na vida desses jovens estão fazendo diferença na vida de muitos deles. Às vezes Deus nos usa, e usa você e eu, para sermos esses servos, ministradores, sermos pessoas que vão estar interagindo naquele momento preciso. Muitas pessoas às vezes me ligam e falam assim: olha, senti que devia passar na tua casa, porque eu moro pertinho daqui, então senti que devia passar na tua casa, tá? Mas como estava muito longe, muito tarde, eu resolvi não passar. Eu só não falo nada assim para a pessoa que naquele momento eu estava precisando de um anjo, e quando Deus falou com ela e ela sentiu que devia ir e não foi, ela perdeu a oportunidade de poder ser um anjo na nossa vida. Então veja, não estou falando que todos nós somos anjos aqui, mas Deus pode nos usar como anjos na vida de outras pessoas, como Deus pode usar outras pessoas como anjos nas nossas vidas, como Deus pode usar pessoas estranhas como anjos na nossa vida, como Deus pode usar alguém que eu nunca vi na minha vida como anjos na nossa vida, como Deus pode usar uma coisa sem aparência ou sem uma relação com o ser humano como um anjo na nossa vida, como uma inspiração, como um vento que vem num momento crucial na minha vida, que não tem nenhuma pessoa, Deus pode usar como um anjo na minha vida. E a ideia de anjo e ministradores, e seres espirituais ministradores, quer dizer, ele está à disposição e ele pode fazer qualquer coisa para atender aqueles que vão herdar o reino de Deus. Olha que amor magnífico de Deus, olha que amor magnífico de Jesus Cristo. Ele faz qualquer coisa, em qualquer momento, para nos ajudar. A ideia de anjos é que Jesus, Deus, o Espírito Santo, ele pode interagir conosco através desses espíritos ministradores enviados para nos socorrer. Esses espíritos são espíritos que não são reconhecidos, não têm características, são só maneiras e formas em que Deus interage conosco. A minha adoração deve ser a Jesus, a minha adoração deve ser a Deus. Anjos, esses espíritos ministradores enviados, são só instrumentos em que Deus atua para aquela determinada ação sobrenatural na nossa vida.
quando eu penso isso, gente, eu falo, Deus, como eu posso ser tão desapercebido, né, de não perceber que existem seres celestiais entre nós, ministradores na nossa vida, para nos levar à revelação de Jesus Cristo, à resposta de Jesus Cristo na minha vida, na minha existência. Essa palavra do livro de Hebreus, ele não estava discutindo a existência ou não dos anjos. Ele só estava dando que os anjos, por mais serventia que eles tenham, eles estão abaixo e a serviço de Jesus. E que eles não merecem a nossa adoração e nem o nosso culto, porque eles são simplesmente ministradores nas nossas vidas. Como nós podemos ministrar um na vida do outro, mas não venha me agradecer. Agradeça a Deus, que me proporciona saúde para estar com vocês aqui e fazer o que eu faço. Mas a honra, a glória, né, o privilégio é Deus que nos dá. É Ele que opera em nós todas as coisas nas nossas vidas. Esses espíritos, esses anjos do Senhor, é mais um instrumento de Deus para o nosso socorro, para a nossa ajuda. Quando você pensa no seu filho e coloca o seu filho numa escola, você lança o seu filho no mundo, você lança o seu filho na faculdade, se você não acreditar em anjos, que o Senhor vai estar guardando, protegendo, dando soluções e caminhando eles, você está perdendo uma oportunidade de poder ver como Deus interage, como Deus age na vida dos nossos queridos, na nossa vida. Na minha vida pessoal, nós já tivemos inúmeras experiências nesse sentido. E de diferentes maneiras, por ser espírito, de interagir conosco. Ora enquanto pessoa, ora enquanto um vento, ora enquanto algo que eu não posso reconhecer. Algo com alguém desconhecido, alguém conhecido, alguém que eu nunca poderia esperar. E Deus age de formas misteriosas ao nosso socorro. E essa manifestação angelical é só um instrumento, não é o nosso objeto de adoração e louvor. O autor do livro de Hebreus sabia que para os hebreus, judeus ali, os anjos eram muito presentes na história deles, era muito evidente na história deles. E ele quis mostrar, olha, se vocês reverenciam os anjos, se vocês respeitam os anjos como os judeus respeitavam e reverenciavam, quanto mais Jesus, que não é anjo, é o próprio Filho de Deus, enviado de Deus, Senhor de todas as coisas, criadores como eu, né? A ideia de Filho de Deus, a gente tem uma ideia de pai e filho, né? Uma relação pai e filho, criador e criatura. Mas ali, quando fala Filho de Deus, é alguma coisa de mim mesmo. A ideia e a expressão não é alguma coisa diferente, pai e filho. Mas a ideia, quando se refere a Jesus como filho, é alguma coisa assim, alguma coisa de mim mesmo ali, colocada em Jesus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é Deus entre nós. Quando se refere a filho, é a maneira em que Deus se relaciona conosco, a maneira em que Deus se pôs entre nós. Então, quando eu penso nos anjos e penso nessa importância que os anjos têm na nossa vida, e amanhã eu vou precisar de anjos, eu já estou avisando, tá? amanhã eu vou precisar de anjos, né? Agora, quando eu voltar para casa, eu vou precisar de anjos também, né? Para andar em São Paulo, gente, se você não tiver anjo, você está perdido. Quer dizer, nós precisamos desses anjos. Mas como é que eu busco eles? Eu não busco os anjos, eu busco Jesus. E Jesus vai me dar os anjos que eu preciso. Jesus vai colocar esses espíritos ministradores nas nossas vidas para ministrar um cuidado, uma cura, uma libertação, uma sabedoria. Então, não fica procurando anjo que você não vai achar. Mas procura Jesus, que todos os anjos estão debaixo
dos pés de Jesus, e é Ele que manda para as nossas vidas. Se você ficar procurando anjos, você vai ficar doido, vai ficar biruta. As pessoas vão falar que você é louco. Mas procure a Jesus, conhecer a Jesus, ver a Jesus, obedecer a Jesus, e você vai ver como os anjos vão estar interagindo a seu favor. O texto diz aqui, ao nosso favor. Eles não são espectadores, não estão vendo aí o que vai acontecer, vamos ver. Não, quando eles vêm ao nosso encontro. Eles vêm para a nossa necessidade. Você pode falar, bom, o que eu tenho a ver com isso? O capítulo 2 te fala o que você tem a ver com isso. Veja comigo o início do capítulo 2. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Opa, quer dizer, eu não estou prestando atenção? Se você não tem percebido essas coisas, é porque você não tem. Por isso que ele diz, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Por quê? Para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, quer dizer, tudo aquilo que os anjos vieram fazer entre nós sempre foi verdade, sempre foi verídico, historicamente. Então, veja, e a mensagem transmitida pelos anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Aqueles que não ouviram os anjos, aqueles que não atenderam ao que Deus estava transmitindo, sofreram a punição disso. Agora veja o versículo 3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais maravilhosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, tudo isso nos leva a refletir como nós estamos vivendo com Jesus. Porque se eu não tenho essa consideração por Jesus, esse temor por Jesus, entender que Jesus quer o meu bem e eu preciso estar com Ele, se com os anjos isso já é uma verdade, em que quando eu atendo eu sou abençoado, e quando eu não atendo eu recebo a consequência disso, quanto mais se eu não receber e aceitar aquilo que Jesus tem para a minha vida. De novo ele nos aponta à pessoa de Jesus, não aos anjos. Anjos são meros espíritos ministradores, mas ele nos leva a olhar para Jesus, não para os anjos, olhar para Jesus e ver que os anjos estão à disposição de Jesus para nos ajudar e nos socorrer. E por isso eu preciso prestar maior atenção, como diz o capítulo 2, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, porque Deus tem nos falado. De novo ele remete para o capítulo 1. Deus nos falou através dos profetas e nos últimos dias tem nos falado através de Jesus. E aqui ele nos remete de novo a esse mesmo assunto. Por isso é que precisamos prestar maior atenção ao que temos ouvido, porque Jesus tem nos falado através da sua palavra, através dos seus evangelhos, através da sua igreja, da sua história. Então eu preciso prestar atenção e saber que tudo isso está ao meu benefício, ao meu benefício. Então eu tenho que aprender a me relacionar com isso, porque quando eu estiver, e nós sempre estaremos, em situações às vezes de constrangimento, de dor, de sofrimento, de agonia, de enfermidade, de morte, de problemas financeiros, de situações indecisas. Quer dizer, quando eu estiver ali, eu já sei a quem buscar e eu sei como Ele vai interagir na minha vida, eu sei que Ele vai me responder. Mas se eu não sei, eu vou buscar ali, e eu vou buscar o quê? O que eu não sei? Eu vou buscar o que eu não aprendi? Eu vou buscar o que eu não vivi? Eu não vou achar nada. Eu não vou achar nada. Por isso que nós precisamos prestar atenção ao que estamos ouvindo, porque é isso que vai nos ajudar no dia
da angústia, no dia da tristeza, no dia da provação. Você está passando por alguma provação? Você está passando por alguma angústia? Você está passando por uma situação difícil na sua vida? É a hora de você entender que Deus quer ministrar na sua vida. Deus quer agir em você, porque Ele quer fazer isso. Ele criou esses anjos para interagir na sua vida, mas você precisa receber Jesus Cristo, aceitar, prestar atenção no que você está ouvindo e receber Jesus Cristo como seu Senhor, como Filho de Deus, como o próprio Deus, como o caminho para a sua vida. E Ele vai ministrar na sua vida a resposta que você está precisando. Você precisa de uma resposta, você precisa de algo ser ministrado na sua vida, quer dizer, você precisa ser servido. Que nem quando Jesus foi tentado no deserto, Ele passou 40 dias e 40 noites sem beber, sem comer, e Ele estava fraco com as provações, e Jesus não precisava de uma leitura bíblica ali, Jesus não precisava de uma oração, Jesus precisava comer, e os anjos levaram comida para Jesus. Comida. Eu não sei o que você precisa, mas seja o que for, Deus vai levar para você. Se é o seu emprego, se é o seu caráter, se é a sua integridade, se é a sua salvação, se é a resposta daquilo que você acha impossível na sua vida, Deus vai lhe dar, através de algo tremendo e formidável, que se chama anjos ministradores, por ordem de Jesus Cristo, que nos ama e nos quer bem e quer fazer isso nas nossas vidas. Amém? Eu espero que você não saia daqui medroso. Mas sai daqui olhando assim, né? Opa, peraí, onde é que ele está, hein? Eu vou tomar banho, ele vai estar comigo lá também, né? Não se preocupa, porque ele não tem sexo, né? Então não precisa se preocupar. Mas assim, eles vão estar conosco, eles estão conosco, e eles vêm ao nosso socorro quando Jesus dá a ordem. Você quer que eles atendam você? Fale com Jesus, e Ele vai dar a ordem para que os anjos atendam você. Feche os seus olhos nesse momento e ore a Deus. Senhor, obrigado, porque à medida que conhecemos mais quem é Jesus e o poder de Jesus e quem está a serviço de Jesus, Senhor, mais nós te amamos, mais nós compreendemos o quanto o Senhor quer cuidar de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor quer cuidar da nossa vida, de qualquer maneira, de diversas formas. E obrigado porque o Senhor coloca os seus anjos, Senhor, à nossa disposição, para que pela ordem de Jesus, pela sua ordem, eles possam interagir nas nossas vidas. Pai, põe os seus anjos ao nosso redor. Eu sei que eles já estão, mas Senhor, clamamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ministra nas nossas vidas salvação, libertação, cura, Senhor, resolução de problemas insolúveis, Senhor. Ó Deus, traz, ó Deus, a resposta que cada um aqui precisa essa noite. Por isso, ó Deus, abrimos nossos ouvidos e corações para ouvirmos o que o Senhor tem a nos falar. Obrigado pela Tua palavra, que nos leva a estar mais compromissados e envolvidos com Jesus, sabendo que na sua multimaneira de nos atender e nos socorrer, tem até os seus anjos para nos abençoar. Obrigado por mais esse recurso conhecido. Obrigado por mais essa bênção esclarecida nas nossas vidas, e que nós possamos usufruir cada um deles, respeitando, deixando que eles ministrem na nossa vida. Pai, por algum motivo ou por alguma razão, o Senhor queira nos usar também como anjos, nos usar como pessoas ministradoras na vida de outras pessoas. Pai, fale ao nosso coração e nos ajude a ser obedientes, não à razão nem à lógica, mas obedientes à Tua palavra. Nos usa também, nos dá o privilégio de ser anjo na vida de outras pessoas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.